Oi pessoal, sejam todos bem-vindos de volta, né? Ainda continuo aqui nesse ambiente diferente, mas com a presença de Deus. E eu quero convidar você hoje para ler aqui comigo a palavra de Deus na porção que nós temos para hoje. E se você é novo, está chegando agora, nós estamos aqui numa leitura diária da Bíblia todos os dias. A gente lê um capítulo, reflete sobre alguma coisa ali, tenta extrair alguma lição, mas isso nós só fazemos com a ajuda de Deus, né? Então eu quero convidar você a fazer uma pequena oração comigo para a leitura de hoje. Pai, em nome de Jesus, eu sou grata ao Senhor por esse dia, por essa leitura que vamos fazer. Eu peço ao Senhor sabedoria que fale conosco, abra as nossas mentes, os nossos corações, e que a palavra do Senhor venha como vida dentro de nós. Nos ensine, ó Deus, aquilo que precisamos aprender através da sua palavra, e que ela venha nos lavar, nos limpar, ó Deus, nos transformar completamente. É o que eu peço e agradeço por ela em nome de Jesus. Amém. A leitura de hoje, gente, vai ser em Gênesis 11, que diz assim: A terra toda tinha uma só língua e um só idioma. Os homens deslocaram-se para o oriente e acharam um vale na terra de Sinar e passaram a habitar ali. E disseram uns aos outros: Vamos fazer tijolos e queimá-los por completo. Os tijolos lhes serviram de pedras e o betume de argamassa. Disseram mais: Vamos edificar uma cidade para nós, com uma torre cujo topo toque no céu. E façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados pela face de toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade com a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse: O povo é um só, e todos têm uma só língua. Agora que começaram a fazer isso, já não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Vamos descer e confundir-lhes ali a linguagem, para que um não entenda a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade se chamou Babel, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de toda a terra, e dali os espalhou sobre a face de toda a terra. Essas são as gerações de Sem. Ele tinha 100 anos quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Depois que gerou Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou filhos e filhas. Arfaxade viveu 35 anos e gerou Selá. Depois que gerou Selá, Arfaxade viveu 403 anos e gerou filhos e filhas. Selá viveu 30 anos e gerou Éber. Depois que gerou Éber, Selá viveu 403 anos e gerou filhos e filhas. Éber viveu 34 anos e gerou Peleg. Depois que gerou Peleg, Éber viveu 430 anos e gerou filhos e filhas. Peleg viveu 30 anos e gerou Reu. Depois que gerou Reu, Peleg viveu 209 anos e gerou filhos e filhas. Reu viveu 32 anos e gerou Serug. Depois que gerou Serug, Reu viveu 207 anos e gerou filhos e filhas. Serug viveu 30 anos e gerou Naor. Depois que gerou Naor, Serug viveu 200 anos e gerou filhos e filhas. Naor viveu 29 anos e gerou Terá. Depois que gerou Terá, Naor viveu 119 anos e gerou filhos e filhas. Terá viveu 70 anos e gerou Abrão, Naor e Arã. Essas são as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Arã gerou Ló. Arã morreu antes de seu pai Terá, na terra do seu nascimento em Ur dos Caldeus. Abrão e Naor tomaram mulheres para si, e o nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Ela era filha de Arã, pai de Milca e de Iscar. Sarai era estéril e não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai.
mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, a fim de ir para a terra de Canaã. Foram até Harã e passaram a habitar ali. Os dias de Terá foram 205 anos, Terá morreu em Harã. É um texto bem importante, ele fala, tem vários elementos aqui que a gente pode destacar. Evidentemente, quando aqui já termina o texto, ele já termina já entrando na história de Abrão, que nós vamos falar amanhã. Mas hoje o que eu queria destacar é sobre a Torre de Babel, né? Inclusive você que leu comigo, se você pegou algum ponto interessante também, vai compartilhando aqui embaixo para a gente conhecer juntos, né, o que Deus também está falando no seu coração. E é interessante a questão da Torre de Babel, porque a intenção ali da Torre de Babel, quando os homens eles quiseram construí-la, seria para ter um domínio, seria para ter um controle. Eles não queriam ser espalhados, não queriam ser dispersos, né? E a própria Bíblia fala, né, que a ideia deles é fazer para eles um nome, né, para eles não serem espalhados. Eles queriam ter o domínio sobre aquilo. E a Bíblia fala que Deus ele desce e olha para a cidade que eles estavam construindo e para o intento do coração daqueles homens, né? E o próprio Deus ele fala assim: o povo é um só, todos têm uma só língua. Agora já começaram a fazer isso e já não haverá restrição para tudo que eles intentam fazer. Então nós vamos lhes confundir, né? Então você imagina só, né? Quando a Bíblia fala que só havia um idioma, imagina que tinha um idioma X, não existe o inglês, o português, o francês, sei lá, existe o idioma X, né? E de repente aquilo passa a ser dividido, né? Deus começa a trazer uma confusão, não uma confusão, mas confundir a mente deles, né? Por quê? Para tirar deles esse domínio, né? Então a Bíblia ela fala o quê? O que o Senhor diz no versículo 7, vamos descer e confundir-lhes ali a linguagem para que um não entenda a língua do outro. E assim o Senhor os espalhou dali sobre a face da terra e eles pararam de edificar a cidade, né? Aqui para mim, aparentemente, é óbvio que isso aqui não é um estudo, né, gente? Como eu digo sempre, aqui é uma leitura simples, mas quando a gente bate o olho aqui, pelo menos uma das coisas que a gente pode perceber é que tudo aquilo que a gente tenta controlar, se a intenção for errada do coração, Deus faz a gente parar, né? Então você vê que eles não queriam ser dispersos, eles queriam manter o domínio, eles queriam construir uma torre que tocasse até o céu, eles queriam construir um nome, ou seja, não tinha nada que glorificasse a Deus ali naquela situação. Então Deus vem, Deus desce e faz a divisão das línguas, né? E Deus ele faz com que eles parem de edificar a cidade. Deus não deixa eles prosseguirem com aquele projeto, com aquele plano. Então fica uma lição muito interessante aqui pra gente, né? Às vezes a gente quer fazer coisas que para nós é ótimo, a ideia é maravilhosa, mas glorifica a Deus, traz assim glória ao nome dele, porque se não for, Deus conhece o coração, Deus conhece a situação e ele pode muito bem chegar no meio de nós e fazer a gente parar e aquilo não ter êxito, tá? Então é importante a gente perceber as coisas que a gente faz, o intento do nosso coração, a gente sondar realmente o nosso coração para muitas das coisas que a gente quer fazer e perceber que se nós estamos ali buscando a Deus e Deus falar, ó, chega, a gente tem que entender por quê, tá bom? Então essa é a minha lição que, pelo menos eu aprendi lendo esse texto. Amanhã a gente vai ler sobre Abraão, mas eu espero que essa palavra tenha abençoado você e compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que está precisando ouvir uma palavra, alguém que precisa ser encorajado, direcionado em ler a palavra de Deus. E como eu digo, leiam a Bíblia, gente, leiam a Bíblia. É ela que vai dar direção para todos os nossos dias, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus e até amanhã no próximo vídeo.